Olá, boa tarde. Eu sou Jesué Francisco da Silva, sou pastor evangélico e, por ser pastor evangélico, estou sempre aqui, através da internet, fazendo as minhas meditações com vocês. Hoje é domingo e, no meio dessa tarde dominical, estou outra vez aqui para tentar fazer, ou melhor, trazer a vocês um esboço de estudo, apenas um esboço. O que é o esboço? O esboço é um roteiro, né, direcionado de um estudo. Isso porque o tempo facultado, num vídeo de internet, não seria suficiente para fazer este estudo. Então, nós fazemos apenas, já falamos, anunciamos apenas como um esboço. Eu queria falar muito sobre algo que tem mexido com muitas pessoas também. É muito comum hoje nós ouvirmos nos meios especializados o seguinte: olha, hoje em dia, os casamentos duram em média 5 anos. É triste, difícil de ouvir falar isso, mas olhando para a realidade, olhando para nós mesmos, as dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos nos nossos relacionamentos, nós chegamos à conclusão de que a coisa está assim mesmo. Mas eu confesso que não gosto muito dessa expressão hoje em dia em algumas situações, especialmente quando se trata de valores que são os pilares sustentadores da família. A família é algo criado por Deus, é algo criado por Deus. Então, quando falamos de algumas coisas que são sustentáculos, são pilares que sustentam essa família, ou abalam os valores dessa família, me preocupa muito. O texto, as expressões são claras, não duram, e as pessoas usam a palavra hoje em dia, não duram, duram em média apenas 5 anos. Mas duram 5 anos aquilo que o Senhor estabeleceu para ser a vida toda. Algumas igrejas já mudaram, inclusive, o ritual dos seus casamentos, dizendo assim: isso, enquanto estivermos juntos, e não até que a morte nos separe, mas enquanto estivermos juntos. O ministro, ao ministrar, ao celebrar uma cerimônia de casamento, já pressupõe na própria cerimônia a ideia da separação. Enquanto durarmos, quer dizer, eu estou fazendo essas promessas para, não é para sempre, enquanto juntos vivermos, diz lá o texto dos rituais. Não é bem assim. Os rituais verdadeiros são aqueles que dizem até que a morte nos separe, de acordo com a santa vontade de Deus. É assim que diz os rituais antigos. Porém, eu devo admitir o seguinte, que existem situações em que, por não serem conversadas a tempo, por não serem discutidas a tempo, por orgulho nosso, muitos relacionamentos existem de forma sofrível ou tendem a se dissolver mesmo. Por quê? Porque falta amor. Alguns chegam a dizer assim: o amor acabou. Ora, aqui na carta de Paulo aos Coríntios diz o seguinte, queridos. A carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 13, diz o seguinte,
Carta de Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, diz que o amor jamais acaba. Ué, se o amor jamais acaba, então não acaba o amor. Não acaba o amor, ou então, quem sabe, nunca esse amor verdadeiro, bíblico, tenha existido ou tenha parado de existir entre os casais. Mas é entre os casais. Precisa ser por parte do homem e precisa também ser por parte da esposa, do marido e da esposa. Não adianta muito o marido só amar sozinho e a esposa não. Não adianta igualmente a esposa amar loucamente o marido e o marido não amá-la. O amor tem que ser recíproco. É uma mão de duas vias. Recíproco. Ele é uma mão de duas vias, vai e volta. Do amor, recebo o amor. Né? Recebo o amor e dou amor. É uma via dupla. Né? E existem alguns textos bíblicos que nós muitas vezes lemos e até gostaríamos que eles fossem diferentes. Mas aqui, no capítulo 19 de Mateus, capítulo 19 de Mateus, Jesus disse assim, olha, os discípulos estavam discutindo com Jesus a respeito do divórcio, E eles falam, olha, Moisés mandou dar carta divorciada, divórcio à sua esposa e separar, né? E Jesus disse, olha, Moisés deu essa permissão por causa da dureza de vocês, do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos, então, ficaram assustados, dizendo assim, mas se essa é a condição do homem em relação à mulher, não convém casar. Jesus respondeu, esse testemunho não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus tem dado. Olha, isso é a palavra de Jesus a respeito do divórcio. A gente gostaria especialmente, quando é envolvido numa situação parecida, ou então lida, no caso do pastor, a gente lida muito com situações assim, parecidas, o que se enquadram aqui, que o texto fosse diferente, um pouco mais flexível, né? Mas não é. O texto diz isso é porque é assim mesmo. Essa é a palavra de Jesus. Não é nem uma interpretação humana qualquer, é a palavra do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, a quem seguimos e em quem professamos a nossa fé. Voltando lá para 1 Coríntios, diz que o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Veja aí, capítulo 13, começando aí com o versículo 4, vamos ver, versículo 13. Começando com o versículo 4 no capítulo 13 de 1 Coríntios. Quem ama é paciente, né? A gente não tem tido paciência com nada, com a pessoa que diz amar, né? Quem ama é paciente. Quem ama é bondoso. A gente não tem sido bondoso nada. Quem ama não é ciumento. Muitos dizem que amam e são ciumentos. Não, nem orgulho existe em quem ama, né? Não é vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta.
não fica irritado, nem guarda mágoas. Olha, isso é muito interessante. O que existe muito nos casamentos é esse guardar de mágoas. Um fica anos e anos com mágoas guardadas do outro. O texto diz aqui no versículo 5 que não guarda mágoas. O 5 diz: não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Eu estou falando a crentes, a membros de igreja, viu, queridos? Mas se você não for também, você está ouvindo, pense nisso. Pense nisso. Eu estou com a Bíblia na mão lendo. Então, quem ama não guarda mágoas, né? Se a gente guardar mágoa do outro, não ama coisa nenhuma. Não ama. Porque o guardar mágoas no coração é a incapacidade de amar na sua plenitude, plenamente, e a incapacidade que nós temos no exercício do perdão. No exercício do perdão. Costumo dizer que no casamento é preciso o amor, praticar o amor 70 vezes 7, perdoar 70 vezes 7, no período de 12 horas, o dia judeu era de 12 horas. Jesus falava, não te digo que até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes. Se o teu irmão pecar contra ti e vier reconciliar-te, perdoa. Perdoa. 70 vezes 7. 490 vezes durante um dia de 12 horas, de sol a sol. Portanto, faz a conta aí, dividindo 490 por 7, por 12, você vai ver que é viver perdoando. Precisa já haver na nossa mente a predisposição em perdoar os outros. No casal, um perdoar o outro. E eu pergunto a você, somos assim? Temos tido a predisposição sempre para perdoar o nosso companheiro, para perdoarmos a nossa companheira? Temos tido essa disposição ou essa predisposição? Temos temos tomado essa iniciativa constantemente na nossa vida? É claro que não. E por que não fazemos isso? Então vão amontoando as coisas e nós ficamos magoados, depois começamos a achar uma série de pretextos, de jeito, de ajustes, ou de coisas para ajustarmos-nos dentro, ou para que a Bíblia se ajuste a nós. Mas, na verdade, ela não vai fazer isso. Somos nós que temos que nos ajustar à Bíblia, se quisermos ir para o céu. Se quisermos ir para o céu. Se quisermos ter comunhão com Deus, se quisermos viver sob a égide do Espírito Santo, sob a graça de Deus. Sem isso não há nada disso. Podemos falar, podemos nos iludir, podemos fazer um monte de coisa, podemos pregar, podemos citar a Bíblia o tempo todo, não adianta nada se não vivermos sob a égide do Espírito Santo, sob a graça de Deus. É preciso que isso ocorra. E o texto ainda diz, olha, quem ama, versículo 6, quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada. Não. Mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Essa é a atitude de quem ama. Essa é a atitude de quem se entristece quando alguém faz a coisa errada. Mas se alegra, e lá no texto tradicional, não se alegra com a injustiça, mas sim com a justiça. Né? Quem ama, versículo 7, nunca desiste. Olha bem, olha bem. Eu disse agora há pouco que a média de casamento hoje em dia é 5 anos, é de 5 anos. Aqui diz assim, quem ama nunca desiste. Versículo 7 de 1 Coríntios. Olha aí, pode ler. Quem ama nunca desiste. Porém, agora vem aí. Por quê? Suporta tudo. Tudo com fé. Olha aí. Suporta tudo com fé. Espera e paciência. O amor é isso.
Por isso que quem ama nunca desiste, que suporta tudo com fé. Você está suportando tudo mesmo? Eu estou suportando tudo mesmo com fé? Ou estou suportando aquilo que me agrada? Se não me agrada, se eu não quero, se eu não gosto, eu já não suporto mais. Se eu estou vivendo assim, eu estou vivendo fora da Bíblia. E quem está vivendo fora da Bíblia numa parte, está vivendo fora da Bíblia no resto, no seu todo. Não adianta cumprir alguns versículos, alguns textos e deixarmos de cumprir, de observar outros. Especialmente textos como esses, que são pilares sustentadores, sustentáculos são das nossas famílias, foram criadas por Deus. Então, amor não guarda mágoa, não guarda mágoa. O amor é eterno, tá dizendo aqui, ó. O amor é eterno, versículo 1. Mas, porém, eles, mensagens espirituais, porém, elas duram pouco. Existe um dom de falar em línguas estranhas, porém, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Existe, pois, os nossos dons de conhecimento, as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito vai desaparecer. Versículo 10. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. É o que Paulo está dizendo. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora eu conheço, agora eu tenho o meu conhecimento imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como também sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Como você está vendo, o amor supera a própria fé. Não, mas a Bíblia aí está falando do amor de Deus, não é de amor. É amor. É amor. E o amor aqui, a Deus serve sim para falar do amor entre as pessoas. As pessoas. Né? Especialmente do amor nos casamentos. É preciso que existam casamentos baseados e alicerçados do amor. As pessoas perguntam para a gente, mas quando isso vai mudar, pastor? De que jeito que muda? Muda sim. Muda quando nós procuramos alicerçarmos os nossos relacionamentos no alicerce do amor, do diálogo e, sobretudo, na capacidade cristã do perdão. Sem o que não há cristianismo. Jesus disse lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 14, ele diz o seguinte, olha, se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tão pouco vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Eu desafio você a dizer que não é isso que Jesus disse. Não é isso que Jesus disse. Tem gente que está pensando que Jesus exigiu o máximo na expectativa de que as pessoas fizessem o mínimo. Nós já fazemos o mínimo. Nós já fazemos o mínimo. Aliás, nossa fé já é mínima. Jesus disse, olha, se você tiver, e se fosse, olha bem, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, saia daqui, lança-te ao mar e ele vos obedecerá. Né?
Então a nossa fé não é nem como um grãozinho de mostarda, sementinha pequena, uma das mais pequeninas sementes. Então, queridos e queridas, é preciso. Jesus não fez o mínimo, não pediu o mínimo para o máximo esperando o mínimo de cada um de nós, nem de mim e nem de você. Jesus fez o que deveria ser feito e eu preciso seguir, você precisa seguir, nós precisamos seguir as orientações de nosso mestre dos mestres, Jesus Cristo, se nós quisermos entrar na glória. Veja bem a grandeza do amor. Ele supera a esperança e ele supera a própria fé. A própria fé. Ah, mas é difícil ter amor. É difícil perdoar. É muito difícil perdoar, sim. É muito difícil amar, porque nós somos extremamente egoístas. Pensamos em nós mesmos o tempo todo e queremos que as coisas girem em torno daquilo que nós queremos. Esse é o nosso drama. Esse é o drama do orgulho do ser humano, que pode lançá-lo no inferno, nas trevas e ranger de dentes para os séculos dos séculos. Ah, mas eu falei tanta coisa boa. Ah, mas eu falei tanto da Bíblia. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas não foi capaz de suportar tudo. Não foi capaz de ter paciência. Não foi capaz de amar verdadeiramente como a palavra de Deus recomenda. Que Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de você e tenha misericórdia dos nossos casamentos. Meu, seu, dele, dela, de todos os casamentos. E que ajudem-nos a pensarmos diferente. A pensar que nós não somos, uma vez casados, mais um. Nós somos, não somos mais dois, mas somos um. Uma só carne em Cristo Jesus. E que eu não vivo mais para mim, mas para minha esposa. E ela não vive mais para ela, vive para mim. Tem que haver essa reciprocidade. Quando há, como disse no início, quando há essa reciprocidade, aí há duração e paz no relacionamento conjugal. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vejo você numa outra oportunidade, em um outro vídeo, se Deus quiser. Se você gostou, dê o seu like, inscreva-se no meu canal para que a gente possa trocar ideias. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.